um dia Jesus decidiu passar por onde eu estava, porque Jesus ele não espera somente que você venha a Ele, mas Ele vai até você. Ele vai até você na sua necessidade. Por isso, se você necessita de cura, Ele se apresenta como Deus que cura. Se a tua necessidade é porque você tem falta de algo, Ele se apresenta como Deus que provê todas as coisas. Essa é a mensagem do Evangelho de Cristo, e é isso que Ele quis mostrar para a igreja enquanto caminhava em Samaria. Olha, eu sou Deus que ama, cura, salva e restaura, mas eu também sou Deus que caminha no meio do povo. Jesus tinha prazer nisso. E eu parei para analisar isso, e isso me fez refletir muito. Eu fui lá para Paulo falando da igreja de Corinto, 2 Coríntios capítulo 3, Paulo diz, olha, vocês são cartas de Cristo, vocês são cartas do próprio Cristo, mas vocês não são escritas com tinta, vocês não são escritas como em pedras, mas vocês são escritas pelo próprio Espírito Santo de Deus. Eu achei isso poderoso e eu comecei a meditar um pouco sobre essas verdades. Por que Paulo faz essa referência que nós, a igreja de Cristo, somos como cartas? Sabe, 3 características muito simples, mas que fazem a gente entender essa verdade. A primeira delas é que nenhuma carta fala, as cartas precisam ser lidas. Nenhuma carta tem poder de falar nada, as cartas precisam ser lidas por alguém. Por isso, quando Paulo diz, vocês são como cartas de Cristo, ele diz o seguinte, olha, o mundo não vai ser tão afetado pelo que vocês falam, mas pelo que eles veem em vocês. A gente pode falar o quanto quiser a respeito do quanto Deus é bom, mas se o mundo não conseguir ver em nós o fruto desse evangelho, sem dúvida alguma eles não vão ser afetados por isso. De que adianta a gente falar que Jesus restaura a família, enquanto a gente ainda não está vivendo a restauração na nossa casa? Do que adiantaria a gente falar de um Deus que cura, se a gente não crê na cura quando a doença chega na nossa própria casa? O que Paulo quer dizer é o seguinte, não se prendam tanto ao que vocês falam, mas sejam como cartas vivas de Cristo. Aonde vocês forem, as pessoas vão olhar para vocês e vão ver o que o Evangelho de Jesus é capaz de fazer. Aleluia, e é isso que Jesus fez em Samaria. Jesus não se preocupou tanto em ensinar e não se preocupou tanto em pregar, mas Ele foi a própria resposta do Evangelho caminhando no meio do povo. Jesus sabia que aquele povo, ele teria resistência a Ele. Então Jesus ele não foi como os religiosos se apresentavam. Jesus ele foi como um deles, sentou como um deles, comeu como um deles. Porque a Bíblia diz que pelo pecado de um reinou a morte, mas também pela morte de um agora nós temos redenção. Então Ele caminhou no meio de cada um deles, porque muitas vezes a gente pensa no Evangelho como algo de massa, mas Jesus vê cada um de nós de forma individual. Jesus não veio para as multidões, Jesus veio para você, para mim, para você. Jesus ele trata a gente de forma individual, e é isso que Ele mostrou em Samaria, e é por isso que eu acho tão poderoso. 10 capítulos centrais de Lucas, ele falou especificamente sobre a viagem de Jesus por Samaria. Aleluia. Sabe, uma segunda característica interessante é que toda carta, ela revela a essência do seu autor. Existem pessoas que falam a respeito de Cristo, mas quando a gente lê a história da vida deles, não bate. Porque ou a nossa vida atrai pessoas para a cruz de Cristo, ou a nossa vida afasta as pessoas dela. É simples assim. Sabe, um amigo meu uma vez me perguntou, ele falou assim, ele era recém-convertido, Felipe, ele falou, Dé, eu quero trazer meus amigos para perto de Jesus, cara, como que eu faço? Eu falei, cara, demonstra para eles o que o Evangelho de Jesus é capaz de fazer em você. Não precisa se preocupar em falar, não precisa se preocupar em convidar, apenas seja a transformação que eles esperam. Porque por mais que o mundo não reconheça, por mais que às vezes o mundo nem entenda, existe em toda a criação uma expectativa para que a gente se posicione como filhos de Deus. A palavra de Deus diz que toda a criação ela aguarda ansiosamente a manifestação da glória de Deus. E eu vim nessa noite para dizer, você é a manifestação da glória de Deus. Aonde Ele te plantou, você é uma carta viva, você não é escrito por tinta, você não é escrito por homens, você não está sob o jugo da religião, da lei, não foi escrito em tábuas de pedras, mas você tem a sua história escrita pelo próprio Espírito Santo de Deus. Aleluia, isso é poderoso.
Se essa mensagem não foi capaz de mexer com a nossa estrutura, nenhuma outra mensagem é. Sabe, eu tenho muito prazer em pregar sobre Jesus. Na verdade, eu só falo sobre Ele. Eu recebi uma crítica que foi uma crítica que como abençoou meu ministério. Uma pessoa me questionou e falou assim: pastor, você é muito cristocêntrico, você só fala sobre Jesus. Sabe por que algumas pessoas hoje, elas vão para as igrejas na expectativa de ouvir uma mensagem determinista? Você vai receber o seu milagre, você vai receber, ei, presta atenção, o seu milagre já chegou e ele se chama Jesus Cristo. Tudo o que você precisa vem dele, já está nele. Aleluia! Quando a gente entender que tudo que a gente necessita já foi liberado, a gente vai deixar de fazer força para conquistar coisas que a gente já recebeu. Você necessita de cura, a cura já está disponível. Isaías 53 diz que certamente Ele levou sobre si as nossas doenças e enfermidades. Meu irmão, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Você precisa mudar completamente a tua história financeira. Jesus, Ele tem poder para fazer isso. Mas Jesus é muito mais do que alguém que alimenta a multidão ou que faz milagres e maravilhas. Jesus, Ele quer ter um relacionamento de pai e filho. Jesus, Ele te conhece. Eu falei algo interessante, porque eu li sobre o Charles Spurgeon. Presta atenção, vê se isso não se encontra na tua história. O Spurgeon disse o seguinte: olha, eu creio na graça de Deus, e eu tenho certeza porque Jesus me conheceu muito antes de eu ser gerado. Você sabe por que Deus te ama incondicionalmente? Porque antes que princípios completamente corrompidos entrassem no teu coração, antes que várias coisas se mudassem na tua mente, antes que você se perdesse, Ele já te conhecia e já te amava. Ele não mudou, Ele só continua te amando, porque Ele te conhece muito antes dos seus pais saberem que você viria a vida. Jesus, Ele te ama incondicionalmente. E no caminho para Samaria, Ele provou isso através de parábolas, conversas. Você é uma carta viva de Cristo, meu irmão. Eu saí de Niterói e vim para BH e para falar para você que está vendo pela televisão. Deus, Ele tem uma expectativa a respeito da manifestação da glória dEle através da igreja. Aleluia!